Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos falar com o Fausto Augusto Júnior, ele que é diretor técnico do DIEESE. Olá, Fausto, bom dia. Olá, bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes. Fausto, a gente teve aí as medidas anunciadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com o ministro, o anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, um programa emergencial que deverá injetar 147,3 bilhões de reais em medidas emergenciais na economia. Como é que você está vendo, né, essa medida? E, enfim, como é que fica a situação econômica do país a partir aí do coronavírus? Bem, ontem a gente teve um conjunto de medidas foram anunciadas, né? Antes da medida do ministro, o próprio Copom, o próprio Conselho Nacional anunciou uma liberação de compulsórios que mexem no sistema bancário, que deve também injetar um conjunto de recursos na economia, se os bancos, de fato, colocarem esse dinheiro para circular. Então, acho que essa foi a primeira grande medida ontem. Depois, o ministro vem e anuncia um conjunto de outras medidas que caminham um pouco na direção do que a gente já tinha falado e vem falando desde quando começou a crise. Então, vai liberar lá um pouco mais de FGTS, vai possibilitar que as empresas atrasem, ou melhor, posterguem o pagamento do FGTS, do Sistema S e de alguns tributos nos próximos 3 meses. E realocou recursos para o Bolsa Família, para tentar colocar um pouquinho mais de pessoas dentro do programa Bolsa Família. São medidas importantes, não há dúvida, é nessa direção que nós temos que ir, que é colocar recursos na economia, em especial para os mais carentes. Agora, nós estamos cobrando do governo um conjunto maior de medidas, porque elas são muito insípidas ainda. Nós temos que, de fato, ter clareza do que nós buscamos, do que nós queremos e como é que nós vamos enfrentar essa crise. Uma das coisas que precisa ser rearticulada dentro do governo é as ações do Ministério da Economia com as ações do Ministério da Saúde. As duas coisas precisam conversar. Nós precisamos pensar em recursos para liberar para a saúde, de modo que elas cheguem de fato em estados e municípios, algo que a gente ainda está vendo muito aquém. Nós precisamos enfrentar uma questão objetiva, que é a lei de responsabilidade fiscal de um lado e a lei do teto de gastos. Elas precisam dar condições para que os estados e municípios tenham tranquilidade em investir mais do que eles já estão investindo em saúde. Isso é fundamental. Neste momento, a prioridade máxima é conter o vírus e conter a doença. Acho que isso tem que ficar muito claro. E os prefeitos e os governadores, em especial, precisam ter essa tranquilidade. Precisa aportar recursos, né? O governo está dizendo que vai usar uma parte de recursos para aportar recursos na saúde, está anunciando mais um conjunto de recursos, mas ainda é muito aquém. E aí nós chegamos num grande problema que o Brasil tem, que não é um problema do coronavírus, é um problema da estrutura da organização do mercado de trabalho, que é como é que nós lidamos com os trabalhadores informais. Então, assim, você antecipa a parcela do 13º dos aposentados. Bem, muito bem, um conjunto grande não é aposentado. Você antecipa a possibilidade de retirada de um pedaço do fundo de garantia, que é uma grande poupança do trabalhador para situações emergenciais. Isso é muito bom, é positivo. Mas nós temos mais de 40 milhões de trabalhadores que não têm INSS de um lado e não têm FGTS do outro e que estão na informalidade. E, neste caso, serão os mais atingidos pela crise econômica vinda do corona, porque uma das coisas que está acontecendo é que as pessoas estão deixando de transitar pela cidade. E isso é importante, isso é uma medida importante para a gente conter. As escolas estão suspendendo aulas, as empresas estão colocando as pessoas em home office. Muito bem, só que boa parte desse trabalhador informal, ele trabalha com venda de produtos de um lado ou com execução de serviços do outro. Como é que nós vamos lidar com essas pessoas? Essas pessoas, não é que elas vão sentir a crise, elas já estão perdendo hoje, imediatamente, renda para a sua sobrevivência. Nós temos que criar algumas alternativas para eles. Sejam os trabalhadores de aplicativo, seja o pedreiro que conserta a sua casa, o consertador da geladeira, tudo isso está colocado para a nossa economia e não é pouca gente, é muita gente que já está em casa sem remuneração. Então nós precisamos de medidas emergenciais também para uma população vulnerável que está aí colocada. Bem, é possível fazer isso? É possível. Nós temos instrumentos vinculados à assistência social, o Bolsa Família é um deles, mas o Estado precisa colocar gente para operar o Bolsa Família. Não adianta só dizer que tem mais recursos, tem uma fila de Bolsa Família, mas precisa botar servidor ali para correr atrás dessas famílias e o pessoal da assistência social.
Então, nós temos que construir um pacote de medidas voltadas para o setor informal. Na outra ponta, nós temos medidas que aí elas são econômicas, mas elas são humanitárias de outro lado e elas são emergentes, que é como é que nós lidamos com as pessoas em situação de rua. Né? Se nós não lidarmos com as pessoas em situação de rua, a gente vai ter focos de contaminação vinculados numa população em que assim, já está sumindo o álcool gel das farmácias e dos supermercados, mas a população de rua não tem sequer água e sabão para poder limpar suas mãos, para poder tomar uma higienização mínima para o controle dos vírus. Bem, isso é município. Quem tem que fazer isso é município. Como é que o município faz isso? Precisa ter uma articulação do governo federal, uma indicação do governo estadual e começa-se operações para isso, para lidar com a população de rua. E lidar com a população de rua não é pegar lá um caminhão-pipa e sair jogando água, como a gente viu recentemente, há uns anos atrás, como foi feito aqui em São Paulo. Nós precisamos ter uma política muito clara de lidar com as pessoas em situação de rua. Bem, ou seja, o conjunto de medidas é um mosaico. Nós vamos operando do ponto de vista econômico de um lado, do ponto de vista sanitário do outro, integrando estados e municípios, e aí você vai construindo um colchão. Agora, acima de tudo isso, é muito claro que não dá para votar reforma agora, nenhum tipo de reforma, a prioridade agora é o coronavírus, e de outro lado, nós precisamos tirar as travas tanto da EC 95, ou seja, o teto de gastos de um lado, quanto da lei de responsabilidade do outro. Perfeito. Essa questão que você tocou, né, Fausto, da população de rua, realmente todo esse esforço, né, que está sendo feito em relação às pessoas que têm casa, que têm de alguma forma algum trabalho, então bastante preocupante isso. E essas medidas já deveriam ter sido tomadas, né, Fausto? Não há dúvida, né, Marilu? A gente está olhando para uma doença que ela é uma pandemia, né? Nós estamos uma epidemia ali, e que o foco de transmissão são pessoas, e pessoas que estão transitando pela cidade. Bem, se a gente está dizendo para o conjunto da população, fique em casa, né? Ou seja, não saia para a rua, não tente evitar aglomerações, etc. Mas nós temos uma população de rua que é muito grande, e ela cresceu recentemente. Ela cresceu recentemente em todos os grandes centros, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, que são centros onde inclusive, o foco do coronavírus está maior, o número de incidência de casos está maior. Então, nós precisamos hoje, é emergente, que as prefeituras coloquem assistência social para trabalhar muito rapidamente nisso. Agora, com políticas ativas, você precisa disponibilizar banheiro público, você precisa disponibilizar banho público, você precisa disponibilizar comida, você precisa disponibilizar uma série de estruturas que nós já devíamos ter feito, porque lidar com a população de rua, acho que o padre Júlio Lancelotti é quem mais tem falado isso, já há muitos anos, né? Nós precisamos lidar com essa situação. São pessoas, né? E a gente vai desumanizando essas pessoas. E agora que você tem um conjunto de crise epidêmica, que essas pessoas podem, inclusive, ser transmissores importantes dessa doença, a gente precisa lidar e resolver boa parte dessa situação que a gente deveria ter resolvido. Bem, como não resolvemos, tomara que agora a gente tome decisões que a gente possa, pelo menos, dar melhores condições. Não são coisas tão difíceis, garantir banheiro, garantir o direito ao sujeito tomar um banho, garantir minimamente que ele tenha um espaço para lavar suas roupas e garantir uma comida, é o mínimo que uma sociedade civilizada pode pedir. Né? Nós não estamos falando isso de caridade, todas as pessoas são cidadãs brasileiras e que precisam dessa atenção do Estado. Normalmente, a maior parte das pessoas que estão na rua não estão porque querem, estão lá porque foram jogadas por ali e deixadas à sua própria sorte. Eu acho que este é o momento que nós temos que aumentar a nossa solidariedade e construir alternativas que passam pela economia, passa pela saúde e passa também pela assistência social. Perfeito, Fausto. A gente agradece aqui toda a sua análise, viu? Um grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã. Falamos aqui com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE.